Você já passou a semana inteira trabalhando, resolvendo problemas, cumprindo prazos, carregando responsabilidades. E aí, chega domingo, você senta no sofá por 5 minutos. Não pede nada, não reclama, só para. E de repente o clima muda. Um suspiro mais alto, uma porta fechando com mais força, um comentário jogado no ar. Deve ser bom poder descansar assim. E você fica ali sem entender o que aconteceu. Nada está urgente, nada mudou. A única coisa diferente é você estar parado. E aparentemente, isso é um problema. Se isso já aconteceu com você, você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela sensação estranha de que seu descanso incomoda alguém, que sua paz gera tensão, que você se sente culpado por algo que deveria ser natural. Hoje eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo quando sua paz vira motivo de conflito. Vou te explicar por que alguns homens sentem que precisam pedir permissão para descansar. E no final, você vai entender algo importante. Talvez o problema não seja só o que está acontecendo lá fora. Talvez tenha algo acontecendo dentro de você também, que você ainda não quis enxergar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Um cara de 38 anos, gerente de projetos, casado há 10 anos, me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou: eu trabalho 60 horas por semana. Eu sustento a casa, eu resolvo tudo, mas quando eu sento no sofá no domingo, parece que eu cometi um crime. E sabe o que é pior? Eu comecei a me sentir culpado por estar cansado. Eu comecei a me justificar, tipo, eu preciso provar que mereço descansar. E quando eu perguntei, e ela? Ela descansa? Ele ficou em silêncio. Depois disse, sim. E eu nunca questionei. Porque eu acho natural que ela precise descansar. E essa resposta dele abriu uma conversa muito mais profunda. Porque o problema não era só ela. Era ele também. Ele tinha internalizado uma crença de que homem não deve parar. De que descanso masculino é luxo, não necessidade. E toda vez que alguém reforçava essa crença, ele aceitava. Porque no fundo, ele também acreditava nisso. Então vamos falar sobre o que realmente acontece quando um homem descansa. E por que isso gera tanta tensão em alguns relacionamentos. Primeiro vamos nomear o padrão. Em muitas casas, existe uma dinâmica clara. Quando o homem está em movimento, trabalhando, resolvendo, produzindo, tudo parece em ordem. Mas quando ele para, algo muda. Tarefas que não eram urgentes de repente se tornam urgentes. O lixo que estava lá o dia todo não pode mais esperar. A lâmpada que funcionava ontem virou emergência. E tudo isso acontece exatamente quando ele senta. Agora presta atenção. Isso não é coincidência. Mas também não é necessariamente manipulação consciente. Às vezes é ansiedade disfarçada. Às vezes é ressentimento acumulado. Às vezes é uma dinâmica que foi construída aos poucos e ninguém percebeu. É como água que escava a pedra. Não acontece de uma vez. Acontece gota por gota, até que o padrão está formado e ninguém se lembra de quando começou. E aqui entra o primeiro paralelo importante. Mulheres também passam por isso, só que de forma diferente. Quando uma mulher descansa, muitas vezes ela é interrompida com perguntas, pedidos, necessidades. Mãe, cadê minha camisa? Amor, o que tem para jantar? Você viu onde eu deixei? O descanso dela também é sabotado, só que de outra forma. Não é com um comentário sobre preguiça, é com interrupção constante, como se ela estivesse sempre de plantão, mesmo quando está parada. Então não é homem versus mulher, é um padrão relacional, onde ninguém realmente descansa em paz, porque ninguém aprendeu a proteger o descanso do outro como algo sagrado. E quando eu falo sagrado, eu falo sério. Descanso não é luxo, é necessidade biológica, é recuperação, é manutenção da saúde mental. Mas culturalmente, nós transformamos descanso em algo que precisa ser merecido, justificado, negociado. Agora vem a parte que incomoda. Existe uma razão psicológica profunda pela qual o descanso masculino gera tensão em algumas dinâmicas, e não tem a ver com maldade, tem a ver com medo. Um homem exausto é previsível. Ele acorda, trabalha, volta cansado, dorme. Ele não questiona muito, não reflete profundamente, ele apenas continua. A exaustão mantém o fluxo, mantém tudo funcionando como está. Mas um homem descansado
pensa. E quando ele pensa, ele percebe, ele começa a notar como seu tempo é usado, como sua energia é distribuída. Ele começa a comparar o que entrega com o que recebe. E isso é perigoso para qualquer sistema que dependa de previsibilidade. É como uma máquina que ganha consciência. De repente ela pode escolher. E escolha muda tudo. Eu já passei por isso. Já vivi uma fase onde eu me esgotava de propósito. Porque quando eu estava cansado, eu não precisava pensar em certas coisas que me incomodavam. Eu não precisava encarar decisões difíceis. Eu não precisava admitir que certas coisas na minha vida não faziam sentido. A exaustão era a anestesia. E quando eu finalmente descansei de verdade, sabe o que aconteceu? Eu percebi que algumas coisas precisavam mudar. E isso me assustou mais do que o cansaço. Então, às vezes, o problema não está só no outro. Está em nós também. Nós usamos a exaustão como fuga, como desculpa, como forma de não encarar o que precisa ser encarado. E aí, quando alguém sabota nosso descanso, é quase um alívio, porque voltamos para o modo automático. E modo automático não exige escolha. Agora vamos falar sobre culpa, porque culpa é a ferramenta mais eficiente de controle que existe. Ela não precisa ser dita diretamente, ela vem disfarçada. Deve ser bom poder descansar assim. Meu pai nunca parava. Você sempre está cansado. Frases que isoladamente parecem inofensivas, mas juntas constroem algo. Elas atacam identidade, não comportamento. Não dizem faça isso agora. Dizem, um homem como você não deveria precisar parar. E isso funciona porque desde pequeno o homem aprende que seu valor está ligado à produção, à capacidade de aguentar, de sustentar, de não reclamar. Então, quando alguém associa descanso à fraqueza, não está só pedindo uma tarefa, está ativando insegurança profunda. E muitos homens cedem não porque são fracos, mas porque a culpa é invisível demais para ser nomeada e pesada demais para ser ignorada. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém fala. Mulheres também carregam culpa, só que culpa diferente. Culpa de não dar conta de tudo, culpa de precisar de ajuda, culpa de não ser perfeita. E às vezes, quando ela vê você descansando, não é você que incomoda, é a comparação dela com ela mesma. É como se o descanso dele evidenciasse o cansaço dela que ninguém reconhece. É como o espelho invertido. Você descansa, e isso mostra que ela não pode. Então vamos sair do jogo de culpar e olhar a estrutura. O problema não é quem descansa ou quem não descansa. É que nós construímos uma cultura onde descanso virou território de disputa, em vez de necessidade compartilhada. Onde parece que só um pode descansar por vez. Onde existe hierarquia de cansaço. E isso adoece os dois. Existe um duplo padrão real. Quando ela descansa, muitas vezes é chamado de autocuidado. Quando ele descansa, é chamado de preguiça. E isso é injusto. Mas também existe outro duplo padrão. Quando ela reclama de cansaço, é validado. Quando ele reclama, é fraqueza. Os dois são corrompidos. Os dois perdem. Ninguém está ganhando nessa dinâmica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Quando foi a última vez que você protegeu o descanso dela com a mesma intensidade que você quer que ela proteja o seu? Quando foi a última vez que você disse, fica aí, eu resolvo, sem esperar reconhecimento, sem fazer cara de mártir, sem cobrar depois, só porque descanso é direito, não moeda de troca? Porque se você quer que sua paz seja respeitada, você precisa respeitar a paz do outro também. E respeitar não é só não incomodar, é proteger ativamente, é criar espaço, é dizer, você está cansada, eu vejo isso, descansa. É não transformar o descanso dela em oportunidade de fazer ela se sentir culpada. Um relacionamento saudável não compete por descanso, ele distribui descanso. Os dois têm direito, os dois precisam, e os dois protegem isso um no outro. Mas para isso acontecer, alguém precisa quebrar o padrão primeiro. Alguém precisa parar de reagir e começar a agir diferente. Agora vem a parte que você talvez não queira ouvir, mas precisa. Se toda vez que você descansa surge conflito, existem duas possibilidades. Primeira, você está num relacionamento onde sua paz realmente ameaça alguém.
Segunda, você internalizou tanto a culpa que interpreta qualquer coisa como ataque. E na maioria das vezes é um pouco dos dois. Porque veja bem, às vezes o comentário realmente vem carregado. Às vezes a tensão é real. Mas outras vezes a tensão está em você. Você senta no sofá já esperando o problema. Já na defensiva. Já se sentindo culpado. E aí qualquer movimento vira confirmação da sua crença. É como procurar prova de algo que você já decidiu que é verdade. Eu já fiz isso. Já sentei no sofá me sentindo errado antes de qualquer palavra ser dita. E sabe o que isso criava? Um clima pesado vindo de mim. Eu já estava tenso, já estava na defensiva, e isso contaminava o ambiente. Então, quando o conflito chegava, eu não conseguia separar o que eu criei do que o outro criou. Então aqui está o teste real. Não é só observar como a pessoa reage quando você descansa. É observar como você está descansando. Você descansa em paz ou descansa culpado? Você descansa relaxado ou descansa na defensiva? Porque se você não consegue descansar sem culpa interna, o problema não é só externo. E agora a pergunta que define tudo. Quando você descansa de verdade, sem culpa, sem tensão, apenas descansando, e o outro ataca isso, como você reage? Você cede imediatamente? Você se justifica? Você compra a briga? Ou você mantém sua paz e diz com clareza: eu preciso disso, e não é negociável? Porque maturidade não é evitar conflito, é saber quais conflitos valem a pena. E descanso vale. Sua saúde mental vale. Sua recuperação vale. E se alguém transforma isso em problema, esse alguém está revelando algo importante. Ou está pedindo atenção de forma torta, ou está tentando controlar você, ou está projetando a própria culpa. Um parceiro maduro entende que você descansado é melhor para os dois. Um parceiro imaturo vê seu descanso como ameaça. E isso não é sobre gênero, é sobre maturidade emocional. Mulheres também fazem isso com homens. Homens também fazem isso com mulheres. Pais fazem com filhos. Chefes fazem com funcionários. É padrão humano de controle através de exaustão. E a clareza vem quando você percebe uma coisa simples. Quem ama você, quer você inteiro, descansado, lúcido, presente, consciente. Quem precisa de você exausto, não te ama. Precisa de você controlável. E controlabilidade depende de cansaço. Depende de você não ter energia para pensar, para questionar, para escolher diferente. Então observe com atenção. Não só o outro. Observe você também. Observe se você está realmente sendo sabotado, ou se você já está tão condicionado que sabota a si mesmo. Observe se o conflito é real, ou se você está esperando o conflito. Observe se você quer parceria, ou se você quer vencer a disputa de quem está mais cansado. Porque no final, a pergunta não é quem está errado. A pergunta é: isso está funcionando para alguém? E se não está, alguém precisa ter coragem de mudar o padrão. E esse alguém pode ser você. Você pode continuar esperando que o outro mude, pode continuar se sentindo vítima, pode continuar acreditando que descanso precisa ser merecido. Ou você pode decidir que sua paz não é negociável. Que você vai descansar, com ou sem aprovação. Que você vai proteger seu descanso e o descanso do outro. Que você vai quebrar o padrão, em vez de alimentá-lo. E quando você faz isso, duas coisas acontecem. Ou a relação melhora porque você estabeleceu limite saudável, ou a relação se revela pelo que sempre foi, um sistema que dependia da sua exaustão para funcionar. E se for isso, melhor saber agora do que depois de mais 10 anos esgotado. Então me diz, você quer parceria ou quer dinâmica de controle? Porque os dois não coexistem. E a escolha de qual você aceita começa no momento em que você decide se sua paz é um direito ou um privilégio. Se é algo que você pede permissão ou algo que você protege. E essa decisão muda tudo.